Você já encontrou um amigo, já, que você não vê há muito tempo e quando você olha para esse amigo assim, você sente uma alegria tão grande, mas tão grande que não cabe no seu peito? Parece que o peito vai explodir. Gente, isso aconteceu comigo hoje. Hoje eu vi uma pessoa que eu amo muito, tivemos uma convivência muito forte, né? Fazia parte da produção, né? E acompanhava nos programas, nas evangelizações, em tudo que fazia, participava das missas, de tudo. E hoje eu tenho o prazer, né, de rever Padre Lício Vale. É muito bom ter você aqui. Que vontade de te abraçar, Rita Maria. Eu comecei o programa assim hoje, com vontade de abraçar. E você que inspirou isso em mim. Olha aí, você está sentindo essa vontade de abraçar também. Pois é, uma alegria enorme, imensa. Primeiro te rever e estar com você aqui no seu programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado pela amizade de tantos anos já trabalhando juntos 31 aqui. 31 anos. Mais de 30 trabalhando. Mais de 30, para de contar nos dedos. Mas olha, você falou desse abraço e o nosso tema de hoje, muitas vezes, é a falta de um abraço. É verdade. É a falta de um ouvido para ouvir. É né? verdade. O nosso tema é um tema difícil para muitas pessoas falar sobre o suicídio, mas é tão necessário, não, Padre Lício? Ele é importantíssimo, Rita Maria, porque assim, aliás, obrigado por você me chamar, porque não se fala de suicídio em lugar nenhum. Não fala mesmo. Não se fala de suicídio nas famílias, não se fala de suicídio nas igrejas, não se fala de suicídio nas escolas, não se fala de suicídio nas empresas. E os números só crescem, né? 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. 40 pessoas se matam por dia no Brasil, né? O suicídio é a segunda causa de mortes entre adolescentes e jovens, segundo a organização no Brasil. Pois é, são números alarmantes, né? Por isso que a campanha do Setembro Amarelo é muito legal, porque ela é uma campanha, então é um esforço grande no mês de setembro, mas que deve acontecer durante o ano inteiro para que a gente possa conhecer esse assunto, falar sobre esse assunto, para exatamente saber que o suicídio pode ser prevenido e podermos acolher a dor daquelas pessoas que pensam em se autoexterminar. Quer dizer, para a pessoa chegar a esse pensamento de morte, não foi assim, hoje eu acordei, hoje eu vou morrer. Não. Não. É um dia a dia macerando esses pensamentos ruins e que, não compartilhados, eles acabam se tornando adagas mesmo, né? Vai matando a pessoa no dia a dia. Exatamente. Como eu gosto sempre de dizer, Rita Maria, o suicídio, ele é um fenômeno complexo e multifatorial. Ele é provocado por vários fatores, nunca é um único fator, né? E normalmente o suicida não quer matar sua vida. O suicida tem uma dor de alma. Ele tem uma dor que é provocada por vários fatores e que ele não vê saída e que ele não sabe como lidar com ela. Ele é possuído por 3 grandes emoções. O desamparo, ele se sente sozinho. Por mais que as pessoas, ele seja amado, a dor de alma é tão grande que ele não se sente amado, nem por nada, nem por ninguém. Então ele se sente desamparado, ele se sente desesperançado, então a desesperança, né? Ele não tem esperança que a sua dor dele seja cuidada, que a sua dor dele seja tratada, que aquilo tenha saída. E ele é possuído também pelo desespero, que é o gatilho, digamos assim, que gera o impulso para a extinção da própria vida. Eu penso que se a gente, no programa de hoje, fazer que quem está nos vendo entender isso, acho que valeu vir aqui. Gente,
O suicida não quer matar sua vida. O suicida quer matar a sua dor de alma, a sua dor mental, que ele não sabe mais o que faz com ela. Numa pesquisa com jovens que se automutilaram, meninas que cortavam os braços, enfim, que causavam dor física. E todos os jovens, quase que unanimemente, disseram, eu faço essa dor em mim para calar a dor do meu coração, da minha alma. Então, essa provocação da dor externa era justamente para que fosse maior a dor externa do que a dor interna, mas essa dor não passava, porque a ferida cicatrizava, as marcas ficavam, mas a dor não passava. E aí acabavam ceifando suas vidas, porque a dor não passava. E essa dor não passa. Agora, como identificar essa dor? Como, por exemplo, dentro de uma família, o pai e uma mãe vão olhar para o seu filho, aquele filho que muitas vezes fica só dentro do quarto, por exemplo, mas fala assim, ah não, mas é o estilo dele, ele é tímido. Será que é só timidez? Não, normalmente não é. É assim. A pessoa em comportamento suicida, ela dá sinais de que ela está em dor emocional e com dor na mente. Primeiros sinais de fala. É mito aquela história, sabe aquela história? Ah, quem quer se mata mesmo, não fala nada. Mito, besteira, bobagem. A pessoa que normalmente pensa em se autoexterminar, ela fala. Falas diretas. Então, dicas, falas diretas. Preste atenção em falas como: eu quero morrer, eu vou me matar, eu não aguento mais essa vida. A pessoa está falando, Rita, diretamente que ela está em dor emocional. Mas quem está em volta? Não, pois é. Não acredita. Não acredita. E falas indiretas. Meu pai se matou. Né? Eu sou filho de um suicida. Meu pai morreu por suicídio, ele se jogou debaixo de um caminhão, eu sou filho único. Ele tinha 13 anos e eu 40, eu tinha 13 anos e ele 43 anos. E o meu pai era pinguço, era alcoólatra. Mas o meu pai dizia para os meus tios, bem nessa linha que você falou, meu pai dizia para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas meu pai era pinguço, Rita. Cachaceiro. Quem é que dá bola para o que cachaceiro fala? E quando eu falo para adolescentes, eu digo isso também. Quem é que dá bola para o que adolescente fala? Ah, isso é aborrecência. Desculpem. Ah, para de encher o saco. Quando você crescer, isso passa. Quando você crescer, isso passa. Eu costumo dizer... Então, assim, falas diretas e falas indiretas. A do meu pai... eu estou pensando em fazer uma grande besteira, se isso acontecer de novo eu acabo com tudo, né? Associadas com mudanças de comportamento. Então a pessoa é extremamente, nós somos amigos há muitos anos, a pessoa é extremamente alegre, extrovertida, assim, brincalhão que nem eu, daqui a pouco é isso que você fala, a pessoa se fecha, ela se tranca no quarto, ela mudou o comportamento. Opa! Mudou padrões de sono, ou está dormindo muito, ou não está dormindo nada, mudou padrões de alimentação, né? Ou está comendo muito. Então, falas diretas e indiretas associadas com mudanças comportamentais, liga o farol amarelo, porque a pessoa pode estar em comportamento suicida. Aliado a isso, eu costumo sempre dizer... Se alguém está querendo chamar a sua atenção, merece a sua atenção, porque ainda tem um vínculo afetivo com você. Sabe aquela história? Ah, se mata nada, está querendo chamar a atenção. Ah, isso é adolescência. Se alguém está querendo chamar a sua atenção, seja pela automutilação, seja por um piti, merece a sua atenção. Por trás do chamar a atenção, há um grito desesperado de dor e um pedido de ajuda. E quando esse pedido de ajuda, ele é identificado, como agir?
3 atitudes, Rita, são importantes para a gente prevenir um suicídio. Primeiro é isso, identificar os riscos. Identificou, chame a pessoa para conversar e ouça. Com carinho, com amor, com Sem atenção, críticas. sem crítica, sem julgamento, sem despejar, inclusive, discurso religioso. Isso é coisa do demônio. Porque aí você está julgando a dor do outro, você está desqualificando a dor do outro. Então ouça com carinho, com empatia, né? Deixa a pessoa falar. Não tenha medo de perguntar, você está pensando em se matar? Você já tentou suicídio? Perguntar não induz ao suicídio. Esse é outro mito que a gente tem. Pelo contrário, faz até a pessoa refletir mais uma vez sobre, peraí, eu estou pensando nisso? Pois é, 1, 2, e faz a família, os amigos, avaliarem que grau de risco que a pessoa está. Ela está só pensando? Ela já fez um plano? Ela já tentou? O perguntar com amor e carinho nos ajuda a identificar em que grau de risco a pessoa está, né? Então, ouvir com carinho. E o terceiro passo é motivar a pessoa a buscar ajuda profissional. Buscar uma unidade básica de saúde, um encaminhamento para o CAPS, os Centros de Apoio Psicossocial do SUS, que fazem um trabalho muito bom nessa área. E quem tem condição, realmente encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra. E eu recomendo também direção espiritual, procurar um sacerdote para que a gente possa, se o suicídio ele é multifatorial, provocado por muitos fatores, o cuidado com a pessoa em comportamento suicida também tem que ser multiprofissional. Então, eu acho que tem que estar envolvido o psicólogo, o psiquiatra, o sacerdote, a família, os amigos, todo mundo ajudando. E o que eu acho interessante desse seu alerta para a prevenção ao suicídio, porque nós estamos falando com todo o Brasil, muitas famílias, né, muitas pessoas até no trabalho estão nos vendo através do Facebook, do YouTube, e o que nós estamos falando aqui é assunto muito sério. Não menospreze. Não ache, não, isso é bobeira, isso aí vai passar. Não. Comece a levar a sério, porque hoje o nosso alerta aqui é para prevenção. É para evitar mesmo que mais pessoas ceifem suas vidas a partir da sua dor. Mas existe um outro fator além da dor, né, que a pessoa sente, que é a depressão. E agora eu queria falar com o senhor a respeito disso. Além destas dores dos adolescentes ou das pessoas, que são coisas que ficam só dentro o tempo todo lembrando as pessoas dessas dores, algumas pessoas entraram em depressão muito antes da pandemia, não é a pandemia que fez isso, mas a pandemia ajudou a acelerar isso em muitas outras pessoas. A depressão também pode levar. Quando você fala para ir até uma unidade de saúde, encaminhar para o CAPS, vai ter acompanhamento psicológico, vai ter acompanhamento psiquiátrico, são esses profissionais que vão identificar. Isso é uma depressão, precisa de um medicamento. Exatamente. Isso precisa de um... É uma depressão, mas não precisa de medicamento, só a terapia dá conta, porque há vários níveis de depressão. Né? Então é bom ajudar de todas as formas, porque são os profissionais que vão ajudar a identificar, identificando essa parte clínica, é que vão determinar o que precisa ser feito. Exatamente, porque assim, a gente está falando, né, de dor de alma, de dor da mente, né, ou de transtornos mentais ou emocionais. O problema é assim, é que a dor da mente ou a dor da alma a gente não vê, né? Então, por exemplo, quando a gente está, eu gosto muito do exemplo, né, da metáfora do dentista. Quando a gente está com dor de dente, né, aí você vai lá, estou com uma cárie. O que você faz? Você procura o dentista. Por quê? Ele é o profissional que tem a técnica e o instrumental para diagnosticar se é cárie, se é canal, se é, né, tratar
e trabalhar as causas. Quer dizer, como é que você está escovando os dentes? Não é assim que escova dente. Ó, você tem que escovar o dente, né? Quer dizer, a dor de mente, né, os transtornos mentais, as dores emocionais, a depressão, por exemplo, é preciso ficar claro, é uma doença. Depressão não é frescura. Não é mesmo. Depressão não é falta de Deus no coração. Depressão não é vagabundice. Depressão é uma doença. E que, como qualquer doença, precisa ser olhada, diagnosticada por um profissional, e aí o psicólogo é o profissional adequado, o psiquiatra é o profissional adequado, e precisa ser tratada. E quando ela é tratada, a gente minimiza o risco da pessoa ir para o suicídio. Agora, atenção, gente, a Rita e eu não estamos falando que toda pessoa que tem depressão, ela vá para o suicídio. Não é isso. A depressão é uma doença que pode, não tratada, não cuidada, levar ao comportamento suicida. O que a gente está dizendo é que a depressão é uma doença e, como uma doença, precisa ser diagnosticada e tratada. E olha, e já que a gente está falando aí de prevenção, dando os alertas para vocês que estão em casa, começarem a prestar atenção. Muitas vezes não está dentro da sua casa, mas está dentro da casa da sua irmã, do seu irmão, quando você observa um sobrinho que a sua irmã não está prestando atenção. Muitas vezes é na casa de um amigo, que o filho está com problema, você vê que tem alguma coisa errada, você sente, né? Tenta conversar com os pais, por mais que os pais digam, não, isso aí não é nada, isso é coisa... Fala, olha, não fala assim. Comece a aproveitar o pouco do que a gente está colocando aqui, mas que é muito importante, para você usar isso para ajudar outras pessoas. A nossa meta como cristãos é salvar vidas para Deus. Essa é a nossa meta. Então, o que nós estamos falando aqui, nós queremos ajudar a salvar mais vidas, mas nós precisamos deixar a nossa superioridade ignorante de achar que a gente sabe tudo, que a gente sabe, não, isso aí não é nada, não. Precisa ser identificada, precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada. Então, eu agradeço o carinho de vocês hoje, estarem conosco aqui, mas a gente também vai falar, já que está falando de prevenção, a gente vai falar também de como surgiu o Setembro Amarelo. Sim. Né? É importante saber que foi justamente com um adolescente. Foi, né, com o Mike M, né? E é uma história tão bacana, né? Apesar de triste. Apesar de triste, né? O Mike M era um jovem de 17 anos que amava carros. E ele comprou um Mustang num depósito velho e pintou esse Mustang de amarelo. Né? E trabalhou o carro, e trabalhou o carro, e produziu o carro, enfim. E, inclusive, ele foi chamado, o apelido dele era Mustang Mike, né? Mustang Mike. E o Mike M, ele tinha 17 anos e ele era um cara, assim, muito alegre, muito extrovertido, tal, mas tinha as suas dores. E decidiu morrer por suicídio. Né? Ele tirou sua própria vida. E os amigos, no velório dele, tiveram a ideia de, em homenagem ao Mustang amarelo dele, né? Fizeram um pequeno laço, né? De lembrança para as pessoas que foram no velório. E aí nasceu o grupo Yellow Ribbon, quer dizer, né, laço amarelo, né, que começou e que foi o berço do Setembro Amarelo, né? O grupo Yellow Ribbon lá nos Estados Unidos, né, Laço Amarelo, eles começaram a partir da morte do Mike a pedir e ajudar e se preocupar com a salvação com o trabalho de prevenção de outros adolescentes. Então, o Setembro Amarelo nasce com a história do Mike M, lá nos Estados Unidos, né? E em 2014
chega no Brasil. Aqui no Brasil a campanha começa em 2014, numa parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina. E o legal, Rita, é que assim, a cada ano a gente vê a campanha crescendo. Quer dizer, as pessoas entrando, a mídia participando, cada ano a campanha vai ganhando mais força do Setembro Amarelo, ser de fato um mês forte de conscientização da prevenção ao suicídio e do cuidado da vida ao mesmo tempo. Lembrando que o Setembro Amarelo é um tempo de campanha, né, de esforço coletivo, mas que a prevenção ao suicídio e o cuidado da vida a gente deve ter o ano inteiro. E o que eu achei interessante na história do Mike é que no velório dele, além dessa fitinha amarela, os amigos fizeram pequenos bilhetinhos, colocando se você precisar conversar, se você precisar de ajuda, e deixaram seus telefones de maneira muito despretensiosa, porque assim como o Mike não quis conversar, se achou que não tinha quem o ouvisse, e ele acabou ceifando a vida dele, eles quiseram ajudar as pessoas dessa forma. E o resultado foi tão positivo, porque muitos que inclusive foram ao velório ligaram para esses amigos e quiseram desabafar, e quiseram abrir o coração e também falar das suas dores. Isso também incentivou, né, a mostrar que é importante, né, Lício, esse abrir o ouvido e o coração para acolher quem está com essa dor. É importante as duas coisas, né? Porque assim, falar das nossas dores já é muito sofrido, né? A gente não gosta, e a partir de uma coisa legal, bacana que você falou, Rita, porque a gente sempre se acha super-homem, a gente sempre se acha super-mulher, a gente tem muita dificuldade de fragilizar, né? De dizer, porra, eu tô carente, porra, eu tô mal, porra, eu não tô legal hoje, porra, dá um abraço, né? Enfim, a gente tem muita dificuldade disso, né? Então, se já é difícil falar, por isso que a campanha do Setembro Amarelo, um dos lemas, acho que de 2019, se não me falha a memória, era esse, né? Falar é a melhor solução, quer dizer, você botar para fora a sua dor, alivia. Então, é uma estrada de duas mãos, né? É importante falar, você falar da sua dor, e ao mesmo tempo é importante você ser ouvido, né? É importante quando eu estou falando com você, você está olhando no meu olho, você está, né? Você não está, não, é verdade. Não, pega o celular e fica aqui. Não, tô ouvindo. aqui, ó, produção, aqui, ó, depois, né? Enfim, essa coisa e como é legal quando a gente é ouvido, né? É legal quando a gente percebe que o outro está prestando atenção em nós. Eu termino o raciocínio assim, o ser humano nasce basicamente para duas coisas, para amar e para ser visto. A grande maioria dos distúrbios, dos transtornos, das dificuldades, estou falando do ponto de vista da saúde mental, são essas, as dificuldades em que a pessoa não é nem amada, nem vista e reconhecida como pessoa. Olha, eu quero agradecer as participações aqui, muita gente com muito carinho falando sobre o tema, a Flávia Cunha, a Deise Bilar, falando que depressão não é frescura, é fraqueza, tem que levar isso a sério. E eu quero agradecer, Lício, a tua participação comigo, que riqueza. Volta, promete que volta. Rita, minha mãe falava assim, filhinho, a gente é de família pobre, mas você não vai na casa dos outros se você não for convidado, não. Se você convidar, eu volto. Então tá convidado, tá convidado. Deus te abençoe. Eu quero fazer um brinde à vida. A vida. E o seu livro? Não falamos dele? Gente, eu vou mostrar o livro aqui, olha. Mente Suicida, Respostas aos Porquês. Então, tá aqui, presta atenção, procura aí na internet, na web, você vai encontrar. Lício, tá aí, ó, Padre Lício, tá bom? E tá aqui no
aqui Tá no Shopping Católico? Tá. Shopping Católico, fácil, 1938719620. Aqui mais uma vez o livro, a gente encerra por aqui. Lício, um beijo. Deus abençoe. Olha aqui, procure lá no shoppingcatólico.com.br ou ligue 1938719620.